Olá, meus futuros colegas concursados! Então, estamos aqui na nossa live do Instagram e vamos deixando o pessoal entrar aqui. Hoje a gente vai falar, vou colocar o assunto da live aqui e vou começar aqui nosso vídeo, nossa live com uma boa notícia, né? A gente teve hoje a publicação da nomeação de 16 defensores aqui do Distrito Federal. Isso é uma coisa até um pouco contraditória com o que eu vinha verificando das instituições, e que eu vinha me manifestando publicamente, de que as administrações estavam sempre de olho aí muito mais nas medidas para tentar readequar o trabalho à questão da quarentena, o lockdown, e a gente viu que ainda assim algumas instituições continuaram trabalhando para que ocorressem nomeações, concursos públicos, né? A própria Polícia Civil do Paraná também publicou um edital, né, para o concurso público deles em meio, né, ao lockdown aí. E isso tudo, gente, vai mais ou menos de acordo com o que eu vinha falado, só que essas notícias foram notícias mais animadoras do que eu imaginava. O que acontece? Concurso público, as nomeações, né? Cada etapa do concurso público, ela tem toda uma complexidade, né? Ela tem uma complexidade do ponto de vista de que demora tempo para a gente chegar naquele momento da nomeação, o edital. Tudo isso tem várias etapas que antecedem, então, o ato em si, né? Vocês que estão estudando, vocês sabem disso. Não é tão fácil assim. Do ponto de vista institucional, a coisa demora até conseguir se tornar pública, como é o caso de uma nomeação ou de um edital. Então, isso que a gente viu, na verdade, na minha opinião, é o efeito do trabalho que estava sendo feito antes. Essas etapas que aconteceram agora, como o caso de nomeação, edital publicado, isso tudo aí, na verdade, é o objeto de né, a consequência de um monte de trabalho que aconteceu antes, não exatamente agora, né? Então, as administrações elas já vinham trabalhando nisso, houve o lockdown, tiveram a oportunidade de tornar público esses atos, aí tornaram públicos esses atos, e a gente não tem, na verdade, hoje alguma coisa começando imediatamente agora, né? Se o processo todo da administração está toda voltada, todas as administrações, pelo que eu converso aí nas instituições, Brasil afora, com os colegas, promotores, magistrados, defensores, toda a administração está muito focada ainda em como acertar os procedimentos de trabalho das suas instituições. E pouco focada em tocar concurso público, edital, essas coisas assim. Então, o que a gente vai ver durante o lockdown são esses resquícios, consequências do que estava sendo trabalhado antes, o que estava vindo antes desse momento, e depois a gente vai provavelmente ver um declínio, minha opinião, tá? Acho que durante o lockdown, quanto mais ele se estende, mais vai diminuir a atividade de concursos públicos aí. Mas, boas notícias também, eu acredito que assim que voltar, né, que a gente começar a ter as aberturas progressivas, que é o que está programado aí, a gente vai ter concursos pipocando, né, várias etapas sendo retomadas, vários momentos públicos se tornando realidade. Então, eu acredito que o lockdown ele vai ser temporário, óbvio, né, não vai ficar o resto da vida assim, e tudo vai retomando a normalidade. Além disso, eu acredito que se o lockdown demorar muito tempo, os próprios setores administrativos vão readequar suas rotinas de trabalho e vão começar a trabalhar também. Até porque, em algum momento, o efeito disso tudo vai se tornar tão visível, o impacto a longo prazo, né, vai ser tão forte que as pessoas vão começar, né, de qualquer forma, a fazer o trabalho de antes, né, a gente sair do regime de urgência. Dando um exemplo aqui, a Defensoria Pública do Distrito Federal hoje, ela está trabalhando em regime de urgência, tá? Mas isso eu vou falar numa outra live lá no perfil do Gustavo Sivas, que
da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Na terça-feira, provavelmente, a gente vai fazer essa live, mas eu vou publicar aqui para vocês acompanharem lá, para falar sobre a Defensoria Pública em meio à pandemia, aqui, a atuação, o trabalho e tudo mais. Então, já fica o convite, né, para essa live. Então, a gente vai, provavelmente, se o lockdown demorar muito, a gente vai ter um retorno das atividades. De alguma forma, as atividades vão ter que ser retomadas, né, por mais que a gente demore aí. Mas, enquanto isso, a gente vai ver os concursos numa medida bem menor do que a gente acreditava. Os concursos que já estavam projetados, como eu falei para vocês, isso deve ter algum impacto de demorar um pouco mais, né? Até aqui a nomeação da Defensoria do Distrito Federal que saiu hoje, ficou assim no ar uma situação que como que vai ser dada a posse para esses novos defensores públicos, né? Até porque aqui no Distrito Federal tem um decreto do governador, não pode ter nenhum tipo de aglomeração, então vai ser uma situação um pouco difícil, né, de se ajustar, ou vai se esperar o fim do lockdown. Eles vão entrar em exercício dentro de 30 dias, né, teriam que entrar em exercício dentro de 30 dias, então talvez o lockdown demore mais do que isso. Ficou uma situação um pouco no ar, ninguém sabe exatamente o que vai ser feito, tá? Então, tudo tem que ser adaptado. Com esse momento de pandemia, tudo tem que ser readaptado, tudo tem que ser revisto, o que a gente vai fazer daqui para frente. E outra situação também, né? Não sei se vocês viram, eu até publiquei nos meus stories, uma notícia da BBC Brasil falando sobre a questão da curva e economia, né? Que não necessariamente o achatamento da curva tem um efeito econômico proporcional, né, diretamente proporcional com a questão do salvamento de vidas e economia, sem entrar no mérito se está certo ou errado o lockdown. O que a gente tem hoje é o lockdown no Brasil, e a gente tem que achar soluções para isso, né? Soluções para a gente continuar trabalhando, continuar exercendo nossas atividades, continuar gerando riqueza, né? Porque isso é um princípio do que a gente tem no capitalismo. A gente vive numa sociedade capitalista, por mais que o Estado tenha uma obrigação social, como é o caso da atuação, né, do Ministério Público, da Defensoria, a pauta dos tribunais superiores também, isso tudo gera aí uma obrigação, né, do Estado de prestar determinados serviços para a comunidade, mas isso não significa que a gente não tenha que gerar riqueza na nossa economia, tá? Bom, eu vi aqui algumas perguntas, deixa eu ver o que tem mais de pergunta aqui. Juiz e promotor do Rio Grande do Sul, você acha que só ano que vem? Então, eu não sei exatamente como que é a instituição lá, como que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Ministério Público do Rio Grande do Sul vem trabalhando. Eu acho que isso depende muito de como eles se estabilizam nas rotinas de trabalho diante da pandemia, se eles já tinham algum tipo de trabalho de home office, como que estava sendo feito, porque aí quando o órgão já tem alguma rotina, muito mais fácil, né, de se adaptar a essa questão do lockdown e continuar as atividades normalmente. Mas o meu chute é que tudo ficou em espera aí, né, até o fim do lockdown. De qualquer forma, gente, assim, falei sobre a primeira parte aqui da live, foi falar sobre o que a gente tem de panorama e o que está acontecendo nos últimos dias. Agora, uma outra situação. O que a gente que está estudando para concurso tem que fazer? Óbvio, né? Manter a concentração. Mas o meu cronograma de estudo bagunçou. Não tem por que ter bagunçado o cronograma de estudo. Se você estava fazendo estudo sem edital, não teria por que fazer qualquer bagunça. Se você estava fazendo o concurso estava fazendo o estudo, né, com o edital, aí é outra situação, mas a gente viu aí várias provas foram adiadas e tudo mais, e isso dá, na verdade, mais tempo para se preparar, não pode perder o foco. Isso acontece em tempos normais, tá? Isso aconteceu comigo várias vezes, ter prova adiada por outras situações.
Às vezes tinha um problema de contrato com a empresa que ia fazer o concurso, e daí não dava certo, só vinha um mês depois da prova, ou então tinha anulação de prova, vocês já devem ter passado por isso também. Quando a gente tem uma anulação de prova, a gente adia, né, o concurso, e aí tem que manter aquele ritmo. Assim, agora a gente teve um espaço um pouco maior de atraso, né? Mas a situação é que a gente tem que manter o cronograma, não pode sair do nosso cronograma que a gente tinha, né? A rotina de continuar estudando, é óbvio que o cronograma foi estendido, mas nunca pode parar. Até o vídeo que eu postei hoje lá no canal Defensolândia tem a ver com isso, que foi a maior cagada que eu fiz em concursos públicos. Vocês dão uma olhada lá, tem a ver com isso que eu tô falando aqui. Então a gente tem que manter o foco, continuar estudando, não pode parar. Eu sei que não é fácil essa questão de ficar encarcerado, né, nas nossas próprias residências não é uma coisa psicologicamente simples, né? Isso talvez traga reflexões muito grandes aí para toda a sociedade. Inclusive, fica aqui até uma crítica às companhias aéreas, né? Que no primeiro momento da crise já se jogaram para buscar auxílios do governo e tudo mais. Só que não tem nenhuma contrapartida, né? Não tem nenhuma contrapartida de higiene nos aviões, filtros antibactericidas, antivirais. Eu nem sei se isso existe, mas poderia ser instalado, poderia ser buscada essa tecnologia, eles poderiam tentar esse tipo de iniciativa, mas na verdade o que a gente viu foi uma grande gritaria e uma busca de auxílios do governo aí para evitar falências e tudo mais. Então, é uma ideia aqui, né, só divagando um pouco sobre os meus pensamentos sobre essa questão da crise. Inclusive entrou aqui a Laís, ó, ela deve saber isso aí. Laís, responde aí pra gente se tem algum filtro antibactericida, antiviral que pudesse ser instalado dentro dos aviões para não dissipar os vírus, enfim, aquela coisa toda que a gente fica, né, isolado dentro do ambiente, com ar reciclado, respirando as bactérias das outras pessoas, vírus das outras pessoas dentro de um voo. Se puder responder aí, te agradeço. Se tem algum jeito de fazer isso, né? Bom, mas enfim, isso aqui é só uma divagação. A grande questão é manter, né, a nossa sanidade e continuar nos estudos, não parar de estudar. Eu vi aqui que alguém falou mais alguma coisa. Raquel, oi Raquel, tudo bom? Tá difícil ter disciplina nesta quarentena. Estou estudando e comemorando cada hora de estudo. É isso aí, a gente tem mais tempo agora, né? Não tem que ir para o trabalho. Ao mesmo tempo tem que trabalhar, né? Mas não tem o tempo de deslocamento até o trabalho, e isso a gente pode converter favoravelmente pra gente, né? Se a gente souber. Eu acho assim, a minha conclusão aqui, eu não vou estender muito aqui a live. O que acontece? Quem souber ter maturidade nesse momento, quem conseguir manter essa vontade de estudar, vai ter um ganho de eficiência, vai ter um salto de qualidade aí nos próximos meses dos concursos públicos, próximo ano e tudo mais, que pode ser assim bem vantajoso para as pessoas aí que conseguirem fazer isso, porque muita gente vai se desestabilizar, muita gente vai ficar para trás, e muita gente que às vezes já estava lá na frente, já estava mandando bem pra caramba, já estava com tudo em cima, batendo na trave, às vezes vai se desestabilizar, começar a perder rendimento, e essa é a hora de quem estava correndo atrás conseguir fazer a diferença, né? E conseguir assumir aí as primeiras posições dos concursos públicos, ficar com as suas vagas, né? Dos editais e tudo mais. Que mais que a Laís falou aqui? Vírus não se instala no ar, só em superfícies. Opa, então o professor, ainda bem que eu não sou professor de biologia, só de direitos humanos. Por isso, álcool gel e higienização das mãos. Então pronto, já fica aí a mensagem de conscientização da Laís. Vamos usar
sabão, né, principalmente, álcool gel quando não tiver um sabão para lavar as mãos, não evitar botar a mão no rosto também, né, para a gente diminuir essa curva aí achatar essa curva de contaminação do vírus. Chegou Marelisa, Raquel já falei, o André de Alessandro, até porque a Polícia Civil do Paraná já publicou edital, pois é, já publicou edital mesmo, e o importante é manter essa rotina de estudo de vocês, para vocês conseguirem aí fazer a diferença nos próximos concursos que vão vir aí. A gente não sabe exatamente quando, né? Até porque tudo está meio incerto agora, mas não faz muita diferença. Quando eu estudava, eu olhava os editais anteriores, eu não sabia quando ia vir o próximo edital. Era uma informação bem difícil, assim, inclusive lá nos anos 2010, 2011, isso não era muito divulgado. Hoje a notícia se propaga mais fácil e todo mundo que está estudando tem um pouco mais de previsibilidade de quando vão ser as provas, quando a gente vai ter edital, mas alguns anos atrás isso não era tão simples e a gente realmente estudava no escuro, né? Ficava imaginando, chutando, quando é que ia vir edital, quando é que não ia vir, e esperando que no momento que viesse o edital a gente estivesse no ápice do nosso estudo. Outra coisa também que eu queria falar, pessoal, é normal a gente ter ondas, né? A gente tem momentos que a gente tá bem pra caramba, tá se saindo muito bem nas provas e a gente dá uma caída, depois volta, às vezes cai mais ainda. Enfim, a gente tem que ter consciência também que não é uma linha reta, né? A aprovação em um concurso público não é tão fácil. Eu gosto de falar sobre o meu exemplo. Eu passei primeiro para defensor público para depois passar para analista do Supremo Tribunal Federal. Então, isso já demonstra, né, que em tese o concurso de defensor público seria mais complexo, né, do que de analista, mas o que aconteceu foi que eu passei para analista depois de já ter passado para defensor público. E aí, óbvio, né, por conta do que demorou para eu ser nomeado como defensor público, eu tomei posse lá como analista do Supremo Tribunal Federal nesse meio tempo aí, mas é assim, a vida é cheia de imprevistos, né? Quando eu passei para defensor público, eu imaginava que estava tudo certo, tudo resolvido, já ia tomar posse logo em seguida, porque eu estava dentro das vagas, mas imprevistos, né? O limite prudencial veio aqui no Distrito Federal, não pôde ter a contratação de servidores e na época existia uma questão sobre a autonomia da defensoria que ainda estava sendo implementado. O meu concurso foi o primeiro de defensor efetivamente. Então isso tudo impactou. Vocês têm que ver que mesmo em tempos normais a gente tem alguns imprevistos. Ó, chegou aqui o Franklin Roger, o cara de princípios institucionais da Defensoria Pública lá do Rio de Janeiro. Inclusive, Franklin estava falando exatamente sobre princípios institucionais, a questão da autonomia da Defensoria Pública, né, que não foi fácil em nenhum estado. Eu acho que tudo demorou, né, tudo foi indo a passinhos de formiga aí, crescendo a instituição, tomando seus espaços e até aplicando os dispositivos constitucionais aí da autonomia e tudo mais. Então, não foi fácil. E não vai ser, né, gente? A gente tem que ter essa consciência. Tem que continuar estudando, lutando, buscando. Se você realmente se propôs a passar em concurso, estudar, não pode parar nunca. Tem que continuar, independentemente do que está acontecendo por aí. Beleza? Pessoal, então o recado era esse que eu queria falar com vocês. A live não vai ser muito extensa, a gente já tem aí uns 20 minutinhos. Mandar um abraço aí para todo mundo que veio assistir a live, muito obrigado. Seguir a sugestão de vocês de horário e dia para a gente fazer. A ideia é que de agora em diante, toda quarta-feira, eu venha fazer a live aqui com vocês às 9 horas. O horário que vai ser a sobremesa da janta aqui, a nossa live. E também eu gostaria de convidar vocês para acessar lá o canal no YouTube Defensolândia, que eu estou deixando umas dicas de concurso público, sobre a minha vida, o que eu fiz, como que foi a minha trajetória de concurseiro aí Brasil afora.
E só que, ô Franklin, hoje não tem guardanapo, né, cara? Vocês estão jantando comigo, eu não tô usando meu guardanapo, minha veste tá lá. Eu vou providenciar um na próxima live na quarta-feira. E também, gente, às quartas-feiras eu vou fazer os lançamentos dos meus vídeos lá no YouTube, no canal Defensolândia. Então, quarta-feira é o dia recheado. Dia de live, dia de vídeo lá no Defensolândia também. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço para todo mundo. Obrigado por terem vindo aqui assistir. Eu vou deixar a live salva, tá? Então, conto com a ajuda de vocês para encaminhar para os amigos, para o pessoal dar uma olhada. Se você tem aquele amigo que está aflito, que não está conseguindo pensar direito, que está todo aleatório nos concursos, manda lá para ele. E um grande abraço aí, pessoal. Vamos continuar na luta, que o que importa é a gente continuar vivo agora e batalhar pelo depois, né? Um grande abraço. Tchau, tchau.